Vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dão o 10º da hortelã, do endro, aqui já é outro assunto, do cominho, mas desconsideram as questões mais importantes da lei. Isto é, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, essas eram as coisas que precisavam ser feitas, mas sem desconsiderar as outras. Aqui já mudou de assunto de novo, aqui está falando do dízimo. Aqui é o seguinte, Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele veio para cumprir a lei. Ele estava debaixo da lei. Entendeu? Então Jesus guardou o dízimo, ele guardou os mandamentos, tá? A partir do momento em que Jesus, ele morreu por nós, ele nos libertou da lei, tá? Aqui em Gálatas 4:4 explica claramente isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Fala assim, ó, mas quando se completou o tempo, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e estava debaixo da lei. Jesus, ele estava abaixo da lei, para livrar, por meio de uma compra, os debaixo da lei, para que nós recebêssemos a adoção como filhos. Então, Jesus Cristo, ele guardou as leis, ele deu o dízimo, tá? Ele cumpriu, ele guardava o sábado, ele não comia carne de porco. Jesus Cristo, ele guardou a lei. Mas a partir do momento que ele morreu por nós, ele nos livrou, para livrar por meio de uma compra os debaixo da lei. Então Jesus, ele nos livrou da lei, tá? Aqui em Gálatas, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala assim, Cristo nos comprou, livrando-nos da maldição da lei. Por que a Bíblia chama a lei de maldição? Vocês sabem, gente? Obrigado, Jaqueline. Por que a Bíblia chama a lei de maldição, gente? Vocês sabem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém conseguia cumprir a lei? E aí, pessoal? Exatamente. Não, ninguém. Então a lei era um fardo, entendeu? A lei era pesada. Entendeu o ponto? Porque é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Deus ele instituiu a lei, ele fez a lei para pessoas perfeitas, tá? Era um prelúdio, né? Só que como é que pessoas imperfeitas cumpririam uma lei perfeita? Não tem como. Por isso que a lei era uma maldição. Mas aí falou o seguinte, Cristo nos comprou, livrando-nos da maldição da lei, por se tornar maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito é todo aquele pendurado no madeiro. Quando Jesus morreu no madeiro, na estaurós, né, ou cruz, como as pessoas usam, ele nos libertou da lei, tá? E é interessante que quando você lê Atos, capítulo 15, aqui deixa claro o que aconteceria. Quando você lê aqui em 15, capítulo 15, versículo 28, fala assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? Os apóstolos, tá? Não impor a vocês nenhum fardo. Olha só do que a lei era chamada. Nenhum fardo além dessas coisas necessárias. Que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos. Então isso aqui continuaria. Não era para idolatrar nada. De sangue. Então o sangue é sagrado. Era para se abster de sangue, não fazer uso nenhum do sangue. Do que foi estrangulado. Então, além de não usar o sangue para nenhum tipo de coisa, também não era para comer carne sufocada, tá? E de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês, saudações. Tá?
Então aqui nós vemos que da lei, o que realmente ficou foi essas coisas aqui, ó. Isso aqui ficou. Agora, guardar sábado não precisa mais. Comer carne de porco não tem problema, tá? Essas coisas passaram. Não tem mais uma obrigação sobre isso. Dar o dízimo, tá? Não há necessidade mais disso. Entendeu? Seria um fardo enorme, principalmente para um gentil. Imagina um gentil, uma pessoa que nunca foi judeu, ter que guardar as leis, né? Não tem como, é muito difícil. Então, realmente, Jesus ele eliminou essas leis e aí nós seguimos hoje a lei do Cristo, tá? Oi, Nilvana, o que é engano? Qual que é o engano aí que eu tô dizendo? Agora está liberado matar e mentir? Tá, Paulo? Exatamente, você entendeu plenamente. Eu vejo que você é um rapaz que tem um entendimento assim totalmente bom da Bíblia, né? Exatamente, agora a gente pode matar, né? Pode fazer tudo isso. Ah, pelo amor de Deus, né, Paulo? Pelo amor de Deus, né? Qual que era o maior mandamento? O que Jesus, quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento da lei, o que Jesus falou? Exatamente, amar a Jeová, Ricardo. E o segundo, qual que era? Mateus 22:36, ó. Ó, exatamente. Aqui fala o seguinte, ó. Instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí eu pergunto para você: quem ama o próximo como a ti mesmo? Vai assassinar? Vai matar? Vai cobiçar a mulher do próximo? Vai adulterar? Jesus ele resumiu as leis, né? Em dois, entendeu? Exatamente, tá? Então Jesus ele resumiu a questão das leis morais, entendeu? Só que a questão de guardar sábado, por exemplo, não existe mais. Não tem um mandamento no Novo Testamento falando que a gente tem que guardar sábado. Pelo contrário, né? Nós vemos claramente que nós não estamos mais debaixo da lei do mosaica, né? Nós estamos debaixo da lei do Cristo, né? Os cristãos, gente, não são obrigados a guardar o sábado, tá? Os cristãos devem seguir a lei do Cristo. E essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou mostrar vários. Fica tranquilo. Continuem levando, os fardos uns dos outros, e dessa maneira vocês cumprirão a lei do Cristo. Tá vendo? Então aqui mostra claramente que nós estamos debaixo agora não mais da lei mosaica. Nós estamos debaixo da lei do Cristo, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 fala o seguinte, ó. Colossenses 2, 16 e 17, fala assim, ó. Portanto, não deixe que ninguém julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou com respeito à celebração de uma festividade. Preste atenção, essa festividade aqui
elas aconteciam em sábados, tá? Preste atenção. Ó, portanto, não deixe que ninguém julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou com respeito à celebração de uma festividade, da lua nova, ou de um sábado, ou de um sábado. Essas coisas são uma sombra do que viria, mas a realidade pertence ao Cristo. Então nós vemos claramente que nós não estamos mais debaixo de uma lei mosaica onde nós temos que guardar o sábado. Primeiramente, o sábado ele só foi dado para a nação de Israel. De Moisés para frente, tá? Esse que é o grande ponto. A palavra sábado tem origem hebraica. Ela é derivada do verbo savat, que significa descansar, cessar. As primeiras ocorrências dessa palavra na Bíblia foram em ordens que a antiga nação de Israel recebeu. Por exemplo, o quarto dos 10 mandamentos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Jeová teu Deus. Nesse dia não farás obra alguma. Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 10, tá? Para os israelitas, o sábado começava no pôr do sol, na sexta-feira, e terminava no pôr do sol do sábado. Durante esse período, eles não podiam viajar, acender fogueiras, ajuntar lenha ou transportar cargas. A pessoa que violasse a lei do sábado era punida com a morte. É interessante, né? Que as pessoas hoje, por exemplo, os adventistas que ainda guardam o sábado, eles guardam o sábado, mas não matam ninguém, né? Eles cumprem a lei em metade, entendeu? Porque a punição para quem não guardasse o sábado era a morte, mas hoje ninguém mata, né? Entendeu? Interessante, né? No calendário judaico havia outros dias que eram chamados de sábados. Até mesmo o 7º ano e o 50º ano eram considerados sábados. Nesses anos sabáticos, as terras não podiam ser usadas para plantar e os israelitas não podiam ser obrigados a pagar dívidas. Por que então a lei do sábado não se aplica aos cristãos? Vamos lá. A lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis que Moisés transmitiu. Quer ver? Vamos ler Deuteronômio, ó. Capítulo 5, versículo 2. Fala assim, ó. Jeová nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que Jeová fez esse pacto, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Então aqui deixa muito claro que Jeová, ele não fez esse pacto com Abraão, Isaac, Jacó, tá? Esse pacto foi feito de Moisés para frente. Tá certo? Tá aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Jeová, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que Jeová fez esse pacto. Não foi, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. E é interessante que Ezequiel capítulo 20 fala a mesma coisa praticamente. Ó, Ezequiel capítulo 20, versículo do 10 ao 12, fala assim, ó. Assim, eu os tirei da terra do Egito e os conduzi para o deserto. Então, lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas decisões judiciais, para que o homem que as cumprisse tivesse vida por meio delas. Também lhes dei os meus sábados, como sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu, Jeová,
sou aquele que o santifica. Então, o sábado foi dado para quem, gente? Para quem que foi dado o sábado? Hã? Para quem que foi dado o sábado, pessoal? Então, Francisco, foi para o povo que Jeová tirou do Egito por meio de Moisés. Entendeu o ponto? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá muito claro. Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Na realidade, depois do sacrifício de Jesus, até mesmo os judeus foram libertos dos 10 mandamentos de toda a lei de Moisés. Vamos ler? Romanos, capítulo 7, versículo 6. Fala assim, ó. Mas agora fomos libertados da lei, porque morremos para aquilo que nos restringia, a fim de sermos escravos num novo sentido, por meio do Espírito, e não no velho sentido, por meio do código escrito. Olha o versículo 7, ó. O que diremos então? Será que a lei é pecado? Certamente que não. Na verdade, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Por exemplo, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobice. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse pecado aqui de não cobice tá onde? Cadê os adventistas? Onde que tá esse pecado de não cobice aqui? Hã? Ele tá nos 10 mandamentos ou fora dos 10 mandamentos? Exatamente, ele está dentro dos 10 mandamentos. E é interessante que, quando o apóstolo Paulo falou que nós somos libertados da lei, qual mandamento ele deu de exemplo de uma lei que nós fomos libertados? Uma lei que estava dentro dos 10 ou fora, gente? Deu para entender o meu raciocínio? As pessoas, os adventistas, eles separam as leis, né? Em cerimoniais, morais. Primeiro que a Bíblia não tem essa separação. Isso não existe, tá? Isso não existe na Bíblia, tá bom? A grande questão é que quando o apóstolo Paulo falou que nós somos libertados da lei, ele deu de exemplo uma lei que estava dentro dos 10 mandamentos. Então nós vemos claramente que nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Ah, mas então quer dizer que a gente pode roubar, assassinar? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que nós não precisamos mais de uma lei mosaica para seguir. Entendeu? Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 4, ó, Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim, ó: porque Cristo é o fim da lei cerimonial. É isso que está escrito aqui? Aqui está escrito isso, gente? Vamos ser sinceros. Porque Cristo é o fim da lei cerimonial. É isso que está escrito aqui? Eu não estou atacando o adventista, não, o Harildo. Em que momento eu estou atacando os adventistas? Eu não sei de onde você tirou isso. Eu sou respeitoso com todas as religiões. Eu só estou mostrando algumas incoerências que existem entre as doutrinas deles, ué. Ninguém aqui está atacando ninguém. Aqui fala, porque Cristo é o fim da lei, ponto. Tá vendo aqui?
para que todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. Então não tem separação. Cristo, gente, ele é o fim da lei, acabou. Cristo é o fim da lei, tá? Não tem mais essa questão. E sabe o que é interessante? Olha que interessante. Algumas pessoas dizem que os 10 mandamentos não foram abolidos, né? Mas eu vou provar para vocês aqui, tá? Que foram sim. Pera aí, pessoal. Eu não lembro o texto agora, pera aí. Ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ó. Odrejá, esse texto aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, fala assim, ó. Ó. Porque é evidente que vocês são carta de Cristo, escrita por nós como ministros, não com tinta, mas com o espírito de um Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas carnais, em corações. Temos tal confiança em Deus por meio do Cristo. Não que estejamos qualificados por nós mesmos para considerar que qualquer coisa venha de nós, mas nossa qualificação vem de Deus, de que, fato, nos habilitou para sermos servos de um novo pacto, não de um código escrito, mas do Espírito, pois o código escrito condena a morte, mas o Espírito dá vida. Ora, presta atenção, se o código que ministra a morte e que foi gravado com letras em pedras, eu pergunto para vocês, que código que foi gravado com letras em pedras? Hein? Que código que foi gravado com letras em pedras? Ó, eu vou ainda dar mais detalhes aqui, tá? Exatamente, os 10 mandamentos. Olha só, presta atenção se não é dos 10 mandamentos que ele está falando, ó. Ora, se o código que ministra a morte e que foi gravado com letras em pedras veio com tal glória que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto. Gente, quando isso aconteceu, gente? Quando que isso aqui aconteceu? Que Moisés desceu do monte, que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. Hein? Quando que aconteceu isso aqui? Quando ele estava voltando com o quê? Exato, cara. No Monte Sinai, no deserto. Quando ele estava voltando com os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra. Vocês entenderam o ponto? Então as pessoas falam assim, a lei dos 10 mandamentos não foi abolido. Foi sim. Entendeu? Ah, mas então a gente pode cobiçar, pode matar? Não, gente, pelo amor de Deus. Imagina o seguinte, ó.
Quando Jesus ele veio e ele morreu por nós, ele aboliu a lei mosaica e criou do zero novas leis. Mas obviamente que quando ele criou essas novas leis, por meio do Espírito Santo, óbvio que tinha leis da lei mosaica que ia continuar. Entendeu? Quando Jesus falou que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo maior é o próximo como a ti mesmo, ali já engloba praticamente tudo. Mas a grande questão é, se o código que ministra a morte, olha como é que o apóstolo Paulo chamou os 10 mandamentos. Se o código que ministra a morte e que foi gravado com letras em pedras veio com tal glória que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, glória que seria eliminada, não deveria a ministração do Espírito ter uma glória ainda maior? Pois, se o código que ministrava a condenação era glorioso, quanto mais gloriosa seria a ministração da justiça. De fato, mesmo aquilo que no passado havia sido feito glorioso, perdeu a glória por causa da glória que lhe é superior. Pois, se aquilo que seria eliminado foi introduzido com glória, aquilo que seria eliminado, tá aqui, gente, foi introduzido com glória, quanto maior seria a glória daquilo que permanece. Visto que temos tal esperança, falamos com muita confiança e não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que seria eliminado. Mas a mente deles ficou insensível, pois até hoje, quando o antigo pacto é lido, olha só, o mesmo véu permanece sem ser levantado. Você que está guardando o sábado, essas coisas, você continua com o véu de Moisés. Visto que ele só é removido por meio de Cristo. De fato, até hoje, sempre que Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Mas quando alguém se volta para Jeová, o véu é retirado. Ora, Jeová é o Espírito, e onde está o Espírito de Jeová, ali é a liberdade. E todos nós, ao passo que com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória de Jeová, somos transformados nessa mesma imagem com mais e mais glória, exatamente como Jeová, o Espírito, o faz. Entendeu? Então, olha a falácia do CLLL 777 aí. É melhor ler na Bíblia do que no computador que trocaram as letras. Ai, meu Deus do céu, é para acabar. Quando a pessoa ela vê que a verdade da Bíblia vai de encontro com o que ela acredita, ela começa a inventar desculpa. Sabe? Dá até, olha, gente, com todo respeito, mas eu não tô mais com paciência pra gente que dá um comentário tão ridículo que nem esse. Entendeu? Sabe? Faz o seguinte, pega a tua Bíblia aí. Já que você tá falando de Bíblia, eu prefiro ler no computador que fica mais fácil de explicar. Entendeu? Só que se você quiser, eu tenho mais de 30 versões bíblicas aqui. Entendeu? Então eu acho que Bíblia é o que não falta aqui, tá? É que eu prefiro aqui, porque aqui dá pra explicar, mostrar. Entendeu?
É, verdade. Então é isso, pessoal. Esse que é o grande ponto, tá? Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, nós não precisamos mais guardar o sábado, tá? Deus instituiu o sábado quando descansou no sétimo dia? Tem muita gente que fala isso, né? Não, o sábado ele vem antes da lei. Vamos ler esse texto, Gênesis 2:3. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Fala assim, ó. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Entendeu? Então aqui fala que a Bíblia diz o seguinte, que abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Esse versículo apenas menciona o que Deus fez no sétimo dia criativo. Não contém nenhuma lei para os humanos. E antes de Moisés, a Bíblia não fala de ninguém guardando o sábado. Tá? Então isso aí que fala que Deus já instituiu o sábado. Não, mentira. Deus simplesmente falou que abençoou, mas ele não diz nenhuma lei, tá? Você não vê um relato de Abraão, Isaac, Jacó, qualquer um, Enoque, Sete, tá? Nenhum deles falando que guardou o sábado, tá? Entendeu? Os israelitas já guardavam o sábado antes de receberem a lei de Moisés? Não. Moisés disse aos israelitas: Jeová nosso Deus concluiu conosco um pacto em Horebe. Deixa eu ler esse texto. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Pegar a Almeida agora. Ó, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2. Fala assim, ó. A palavra Senhor aqui deveria ser Jeová, tá? Tá aqui, ó, Yehová, tá? Jeová nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez Jeová esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Versículo 12 fala o seguinte, ó. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou Jeová, teu Deus. Então isso aqui foi algo que ele fez com o povo lá em Horebe, no Monte Sinai, tá bom? A Bíblia mostra que o sábado foi algo novo para os israelitas. Por exemplo, imagine que os israelitas já tivessem o costume de guardar o sábado antes de serem libertos do Egito. Então, por que Deus disse que guardar o sábado serviria para lembrá-los da sua libertação? Onde está escrito isso? Deuteronômio 5,15. Ó. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Fala assim, ó. Ó. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aí eu pergunto para vocês, por que Deus disse que guardar o sábado serviria para lembrá-los, se eles já guardassem? Hein? Pare, é isso mesmo, Bruno. Exatamente, pare de crer em ensinos de homens, Bruno. Acredita no que está na Bíblia, eu estou lendo na Bíblia, Bruno. Perfeito. Parabéns pelo seu comentário, Bruno. Olha só, por que ele precisou dar aos israelitas a ordem de não pegar maná no sétimo dia? Hein? Aqui em Êxodo, capítulo 16, ó. Êxodo, capítulo 16, versículo 25, fala assim, ó. Então Moisés disse, comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nesse dia não haverá.
Aí eu pergunto para vocês, por que que Deus teve que explicar para os israelitas que eles não podiam pegar maná no sábado, se eles já guardavam o sábado? Hein? Vamos lá, meus amigos, vamos pôr a cabecinha para pensar, gente. E se os israelitas já guardassem o sábado antes da lei de Moisés, por que eles não souberam como lidar com a primeira pessoa que desobedeceu a lei de guardar o sábado, gente? Por quê, gente? Ó, Números capítulo 15, versículo 32. Fala assim, ó. Estando os israelitas no deserto, acharam homem apanhando lenha no dia de sábado. E os acharam apanhando lenha, levaram-no na Moisés e Arão, e toda a comunidade, e o mantiveram preso, pois ainda não se havia declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: certamente o homem deve ser morto. Veio uma ordem do céu por Jeová, dizendo que deveria ser feito com aquele homem que não guardou o sábado. Se eles já guardavam o sábado, por que eles não sabiam o que fazer quando uma pessoa não guardou? Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Tá aqui, ó. Então levaram para fora do acampamento e o apedrejaram até a morte, conforme Jeová havia ordenado a Moisés. Então, esse negócio de que o sábado já existia antes da lei, mentira! Vamos ler a Bíblia, gente. Ô, Rodrigo. Ei, Rodrigo, é difícil, né? Quando a gente se pega com a verdade, a única coisa que sobra é acusar, né, meu amado? Entendeu? É difícil, é difícil. O sábado ainda é obrigatório porque é um pacto eterno. Mito, tá? Algumas traduções da Bíblia falam que guardar o sábado é um pacto perpétuo. Êxodo 31:16. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Êxodo capítulo 31, versículo 16. Os israelitas guardarão sábados, celebrando-os através das suas gerações como aliança perpétua. Mas a palavra hebraica traduzida como perpétuo pode significar também que dura até um tempo indeterminado no futuro. Não necessariamente para sempre, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a palavra perpétuo aqui, ó, é olam. Essa palavra aqui, ó, longa duração. Tá vendo aqui, ó? Longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos, perpétuo. Velho, antigo mundo, tempo antigo, longo, tá? Então, esse texto aqui mostra que essa palavra, ela é, vamos dizer assim, o significado é por um tempo indefinido. Não necessariamente para sempre. Vou dar um exemplo, tá? A Bíblia usa a mesma palavra para descrever o sacerdócio em Israel. E Deus encerrou esse sacerdócio uns 2000 anos atrás. Quer ver? Êxodo 40:15. Marca a palavra olam aqui, ó. Tá vendo essa palavrinha olam? Olam. Ó, vamos ler Êxodo 40:15, ó. Êxodo capítulo 40, versículo 15, ó. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, olam, durante as suas gerações. Então, nós vemos claramente que esse sacerdócio aqui, ele encerrou há uns 2000 anos atrás. Como que a gente sabe disso? Hebreus capítulo 7. Ó, Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Fala assim, ó. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão.
Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Então aqui deixa claro que o sacerdócio que foi chamado de perpétuo, ele acabou 2000 anos atrás, tá? Vamos para outro mito. Os cristãos precisam guardar o sábado porque Jesus também guardava. E agora, gente? Agora pegou, hein? Fiquei sem resposta, gente. Os cristãos precisam guardar o sábado porque Jesus também guardava. Pronto! Aí, adventista, acabou. Refutou. Brincadeira, viu, gente? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra sob aqui é abaixo, tá? Tá bom? Aqui, ó. Preposição primária, sob. Sob é abaixo, tá? Não, mas ele curou no sábado, Jaqueline, porque não tinha problema, tá? Então aqui, gente, mostra o quê? Que Jesus, ele guardava o sábado porque ele era judeu. E por isso era obrigado a obedecer a lei de Moisés desde o nascimento. Mas depois que Jesus morreu, todo o pacto da lei, incluindo a lei de guardar o sábado, foi anulado. Onde está escrito isso? Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Está aqui. Jesus acabou com a lei mosaica. Mais um mito. O apóstolo Paulo guardava o sábado mesmo sendo cristão. Por que as pessoas dizem isso? Porque ele ia pregar na sinagoga no sábado, tá? Aqui em Atos capítulo 13, ó. Ó, essa aqui é uma grande prova de que o sábado não era guardado pelo apóstolo Paulo, você vai entender, tá? Atos 13, 14, fala assim, ó. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Tá? Aí, lá no capítulo 17, ó. Atos 17, do 1 ao 3, fala assim. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Naquela época, gente, oradores que estivessem visitando a sinagoga poderiam ser convidados a dar um discurso aos presentes. Assim, Paulo aproveitava essa oportunidade para falar das boas novas às pessoas que estavam reunidas na sinagoga para adorar a Deus. Além disso, a Bíblia fala que Paulo pregava cada dia e não apenas aos sábados. Atos capítulo 17, versículo 17, ó. Por esta razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias
todos os dias na praça com os que ali se achavam. Tá vendo? Então aqui mostra que o apóstolo Paulo, ele aproveitava o dia de sábado que os judeus estavam nas sinagogas para pregar para eles. Mas isso não quer dizer que ele guardava o sábado, tá? Ele aproveitava esse dia porque tinha gente lá, ué. Simplesmente isso. Entendeu? Quem disse que não há lei, Naika? Quem disse que não há lei? O que não tem é a lei mosaica. Você está confundindo bolhufas com culhufas. Nós estamos debaixo da lei do Cristo. O que não tem é uma lei, um fardo pesado da lei mosaica. Isso não existe mais, tá? Vamos para outro mito. O dia que os cristãos devem guardar é o domingo. E agora? A Bíblia não contém nenhuma ordem para os cristãos usarem o domingo unicamente para descanso e adoração a Deus. Para os primeiros cristãos, o domingo era o primeiro dia da semana e era um dia de trabalho normal, como todos os outros. A Enciclopédia Barça diz que somente a partir do século IV é que o repouso no domingo começou a se impor. A Enciclopédia Delta Larousse acrescenta que a partir de Constantino, imperador romano pagão, multiplicaram as legislações determinando o repouso dominical. E aqueles textos da Bíblia que dão a entender que o domingo era um dia especial. Por exemplo, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo tomou uma refeição com os outros irmãos na fé no primeiro dia da semana. Mas isso é lógico, porque Paulo estava indo embora no dia seguinte, meu Deus. Vamos ler Atos 27. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até meia-noite. Ah, mas Paulo guardou o domingo. Não guardou, gente. Paulo tomou uma refeição lá com eles no domingo, porque no outro dia ele ia sair e ir embora. Tá? A Bíblia também diz que algumas congregações deveriam reservar donativos para ajuda humanitária todo o primeiro dia da semana. Mas essa foi apenas uma sugestão de como cada pessoa poderia controlar seu orçamento. E os doadores não levavam o dinheiro para um lugar de reunião, mas o guardavam em sua própria casa. Tá? Onde está escrito isso? 1 Coríntios 16, do 1 ao 2. Mais um mito. É errado reservar um dia toda semana para descanso e adoração a Deus? Mentira, gente. A Bíblia deixa cada cristão decidir isso. Romanos, capítulo 14, versículo 5. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto da sua mente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É pecado guardar o sábado? Pergunta para vocês. É pecado guardar o sábado? Não. Não é pecado. Não é pecado. Agora eu vou fazer outra pergunta. É pecado não guardar o sábado? Exato! Encerrou o assunto. Não é também. Não é mais. Ó, esse texto, gente, de Romanos, capítulo 14, versículo 5, fecha a tampa do caixão. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro. Beleza. Mas outra julga iguais todos os dias. Beleza. Cada um esteja inteiramente convicto
em sua própria mente. Então, não existe mais um dia a ser guardado. Isso foi abolido junto com a lei mosaica, tá? Isso foi abolido, gente, com todo o carinho que eu tenho com os adventistas, viu? Eu tenho colegas adventistas, respeito muito a religião. Não estou aqui para atacar religião nenhuma. Eu só estou aqui para mostrar o ponto de vista bíblico de uma testemunha de Jeová que estuda muito a Bíblia, entendeu? E chegou à conclusão de que o sábado, assim como comer carne de porco, assim como as leis cerimoniais, essas leis foram abolidas. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Entendeu? Mas, se você quiser pegar um dia, por exemplo, e guardar esse dia para Deus, você está pecando? Não! Não! Entendeu? Você não está. Não, Johnny, porque não tem esse negócio de lei cerimonial, lei moral, isso não existe. Esse negócio de ficar esse negócio de ficar, como é que fala? Dividindo leis, não existe isso na Bíblia. Não existe. Para você ter uma ideia, eu li aqui 2 Coríntios 3, onde o apóstolo Paulo, quando ele fala das leis que foram abolidas, ele fala da lei que Moisés recebeu, tá? Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, vou ler de novo para você. Você vai entender, tá? Ó. Ó, vou ler de novo aqui para você. Ó. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Fala assim, ó. Ora, se o código que me... Vou ler em outra Bíblia aqui, vai. Deixa eu pegar uma Bíblia... Pera aí. Ó, eu vou pegar a Bíblia, a tradução na linguagem de hoje. A Bíblia é bem fácil de entender. Eu gosto dessa Bíblia aqui, porque a gente lê assim... Bem que a tradução do Novo Mundo é incrível também, né? Ó. Fala assim, ó. Ó. Deixa eu pegar uma canetinha e marcar aqui, tá? Pera aí. Ó. Ó, olha só. Quando a lei que traz a morte... Olha o que o apóstolo Paulo fala, ó. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra... Gente, responda pra mim, você, Johnny. Qual lei que foi gravada em placas de pedra? Qual lei que foi gravada em placas de pedra, gente? As leis cerimoniais? Exatamente. Os 10 mandamentos. Olha só, ó. Ó, quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. Quando que isso aconteceu? Vocês sabem, gente? Hã? Ó, eu vou ler aqui para vocês, tá? Então Moisés desceu do monte Sinai, ó, Êxodo capítulo 34, tá?
Então Moisés desceu do monte Sinai, e as 2 tábuas do testemunho estavam nas suas mãos. Ao descer do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava intensamente, por ter falado com Deus. Quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés, viram que a pele do seu rosto brilhava intensamente e ficaram com medo de se aproximar dele. Então vamos voltar aqui. 2 Coríntios. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada. Gente, por favor, não sou eu, não é a testemunha de Jeová que tá, é a Bíblia, aqui, ó. Não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Tá aqui, gente. Então, o que significa isso? Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da lei do Cristo. Qual é a lei do Cristo? Jesus Cristo deixou diversos mandamentos. Ele falou para amar a Deus acima de qualquer coisa. Ele falou para amar o próximo como a ti mesmo. Ele falou que quem ama é aquele que obedece os mandamentos dele. Ele deixou os apóstolos, eu já mostrei, vou mostrar novamente aqui para vocês. Os apóstolos, gente, algumas coisas ficaram da lei mosaica, tá? Aqui em Atos, capítulo 15, versículo 28, fala assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos. Então, não devemos idolatrar nada. Não temos que usar sangue também, persistam em se abster de sangue. Persistam em se abster do que foi estrangulado, comida com sangue, e de imoralidade sexual. Imoralidade sexual, aqui vai incluir adultério, porneia, bestialidade, homossexualidade, tudo isso, tá? Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações!